Uma boa tarde a todos, queridos irmãos. Uma alegria estarmos aqui nesta tarde para, de modo especial, propagar um pouco mais a devoção de nosso padroeiro, São José de Leonissa, e também explicarmos aqui essas pinturas tão belas aqui na nossa matriz São José de Leonissa em Itaucara. E por isso eu estou aqui com o Henrique Rezende, ele é artista plástico aqui da cidade, um artista muito conhecido, e ele que elaborou toda essa arte aqui das pinturas, e agora, claro, também, juntamente com a vida de São José de Leonissa aqui na igreja, está sendo retratado nos painéis a história de Itaucara. E, Henrique, eu gostaria de, antes de mais nada, te dar as boas-vindas aqui na nossa paróquia e pedir que você faça, de maneira mais livre e espontânea possível, uma sua apresentação, né, e uma explicação a respeito desta arte que você fez, da sua experiência também com São José de Leonissa, a sua visita também lá em Leonissa. Na verdade, né, aqui nós falamos Leonissa, mas lá Leonessa. Da mesma maneira, né, você apresentou lá a sua obra de arte lá com os freios capuchinhos. Então fique à vontade e, antes de mais nada, agradecemos a sua disposição de estar aqui conosco. Obrigado, Padre Gilmar. Quero dar uma boa tarde a todos. É um prazer falar um pouquinho sobre São José de Leonissa. Tenho o maior carinho. A minha relação, vamos dizer assim, com São José de Leonissa começou na infância, quando nas missas matinais, né, eu vinha com meus pais e eu sentava, eu tenho a lembrança que era mais ou menos ali, e aí eu olhava para o teto, né, para a nave central, bem pequeno ainda, e eu olhava aquele vazio, né, e ficava imaginando uma pintura. Eu ficava me imaginando pintando aquilo ali. Eu pequenininho, eu sentadinho, escutando a missa e olhando para esse teto, para a nave central, imaginando anjos, enfim, olhava para a imagem de São José de Leonissa, muito austera, e imaginava alguma coisa em relação a ele, mas não tinha a mínima ideia, né? E acaba que isso aconteceu, né, na época. Monsenhor Saraiva pediu para que eu criasse alguma coisa, para que eu esboçasse algo em relação a ele. E aí eu fui pesquisar sobre ele. Eu conhecia muito pouco, como todos conheciam muito pouco sobre ele. O único material que a gente tinha aqui, não tinha internet, né? O único material que a gente tinha em relação a ele era o livro do José de Cusatz, um conterrâneo, que morava na época em Petrópolis, dava aula na universidade lá em Petrópolis, escreveu, já tinha estado em Leonessa, e trouxe o material de lá, pesquisou, mas um livro bem fininho, com as principais passagens só, né? Mas o que me chamou a atenção de imediato quando eu li o livro foi quando eu li sobre a pena do gancho, né? Aquilo, logo vi que tinha que ser aquela cena. Eu não sabia que era a mais importante. Mas na sua cabeça de criança já tinha a cena desse anjo, né? Exatamente, anjos. Eu imaginava um anjo. E quando eu li isso, eu pensei no impacto visual, né? No impacto visual que aquilo poderia ter, né? Esse milagre, né? A nave central, que essa cena principal mostra o momento da libertação de São José de Leonissa. Muitos pensam que ele foi queimado na fogueira, ou ele morrendo, o anjo levando para o céu. Não é isso. Ele está sendo liberto, né? Ele, por ter ido numa missão, ele foi para uma missão em Constantinopla, hoje Istambul, não é isso? Turquia. Ele foi para uma missão e pregar para os povos bárbaros, infiéis, enfim. E era proibido. E ele passou, vamos dizer assim, sem medo. Ele achava que tinha que ser isso mesmo e foi com muita fé, pregando. E aí ele foi
avisado, mas ele continuou pregando, e então o sultão Murad III condenou o São José à pena do gancho, que consistia em pendurá-lo num poste, num patíbulo, por uma das mãos e um dos pés, né? E ali acender uma fogueira com lenha e palha umedecida, de modo que a fumaça o faria morrer asfixiado, né, em terríveis convulsões, enfim. Só que no terceiro dia ele milagrosamente foi salvo, né, foi liberto por um anjo. Deus tinha outros planos, seria uma honra para ele morrer, né, ser martirizado. Ele estava feliz por morrer dessa maneira, mas Deus tinha mais planos. Isso, e até numa pesquisa que eu fiz, na oração dele, já tinha esse desejo dele do martírio, né? Eu né, conversando até com Jansen Cremonese, ele falando a respeito disso, que no fundo, Deus não permitiu ele morrer, né? Ele tinha isso como um tanto quanto no coração dele, por mais que fosse heróico, tinha um pouco ali de vaidade em querer ser mártir, e Deus não concedeu. Concedeu-lhe os suplícios, né? Exato. Todos os suplícios nesses 3 dias, mas Deus precisou dele de modo especial, né? Voltando para a Itália, voltando para Roma com a pregação, né? De modo especial. E o cuidado peculiar dele com os pobres. Né? Exatamente. E esse cuidado peculiar com os pobres, isso é o que mais me chama atenção, o traço marcante do padroeiro de Talcara. Traço marcante. A compaixão pelos pobres. Né? É o traço que eu acho que a gente pode tirar demais, a compaixão pelos pobres. Isso vem desde pequenininho. Se começasse a vida dele, né, ele nasceu em 1556, ele pequenininho, ele já recém-nascido, um acontecimento assombroso, segundo a mãe dele, conta, isso existem relatos escritos da época, ele recém-nascido mamando, né, no peito, ela adormeceu sobre o bebê. Adormeceu e ela foi acordada com um tapa, com barulho nas costas, e ela acordou assustada, né, com aquele tapão, e ela olhou, não tinha ninguém, e o bebê já estava ficando roxinho, quer dizer, o bebê foi salvo milagrosamente por um tapa, e logo depois, uma outra passagem, ele ainda bebê, no berço, aqueles berços antigos, né, de madeira que balançam, num outro cômodo, ele começou a chorar muito, e ela, nos afazeres da casa, ela demorou um pouquinho. Na hora que ela chegou no quarto, na hora que ela chegou, o berço já estava sendo ninado, balançado, e ele olhando, já acalmando para alguma coisa que ela não viu, né? E ele ali sendo suavemente, né, ninado nesse berço. E por aí vai. Ele já maiorzinho, mas ainda criança, os leonessanos contam, existem muitos relatos, que ele se compadecia com os mais necessitados, com os pobres. A criança, geralmente, ela é meio egocêntrica, né? Não é egoísta, mas egocêntrica. E ele não, quando estava comendo alguma coisa, ele via alguém, via alguém que ele achava que tinha menos posse, que ele ia lá e oferecia o próprio alimento, desde pequenininho. Então, uma compaixão profunda pelos mais necessitados, pelos pobres. Isso. É bem característico isso na vida de São José. Só falar para você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com o nosso artista plástico aqui da cidade, o Henrique Rezende, e você pode compartilhar você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe, chama outras pessoas para assistirem aí, curtam essa transmissão, tá bem? E o nosso desejo com essa live é justamente, nós estamos no período da festa de São José. Hoje seria o penúltimo dia. Amanhã nós teremos procissão, né? Nós teríamos procissão, nós vamos passar só com o carro aberto esse ano. Então nós estamos aproveitando para que muitos, né, como foram muitas perguntas que chegaram a respeito, né, nessas transmissões, perguntando a respeito das pinturas, o que significa. Vocês estão escutando a gente falar até sobre uma pintura aqui, agora vocês não estão vendo, mas depois a gente vai colocar disponibilizado também nas redes sociais para você entender a respeito desse anjo que
que é um fato marcante na libertação dele, quando ele foi colocado lá no patíbulo, na Constantinopla, né, com um possível, né, e o que tudo indicava que seria um martírio, miraculosamente ele foi libertado. Então, Henrique, eu gostaria também que você falasse talvez mais alguma outra curiosidade a respeito da vida de São José de Leonissa. Eu tem um fato que eu achei interessantíssimo. Eu não me lembro a cidade, mas é uma daquelas aldeias. Ele era um missionário itinerante. Ele saía pregando pelas pequenas cidades. Ele sempre preferiu as pequenas cidades, embora ele tivesse toda uma preparação, toda a possibilidade, como diz os seus anais, nos seus escritos, de ser um grande pregador renomado nos grandes centros. E ele preferia as aldeias. Ele falava, eu vou trazer até aqui, deixa eu pegar uma pequena cola, ele dizia que ele era ele era o pregador dos camponeses, dos pobres e também das crianças, algo muito, muito peculiar na vida dele também, esse contato com as crianças. Então ele, em um determinado momento, uma cidade tinha um bando, não, os bandidos que estavam assolando a cidade com diversos crimes e nem o poder público estava conseguindo contê-los. São José de Leonissa foi chamado para tentar fazer alguma coisa, e ele foi atrás desses nos seus esconderijos das montanhas, e ele conseguiu trazê-los para uma igreja, e lá ele, com a sua pregação, com a sua generosidade, né, ele conseguiu que aqueles homens se convertessem, e com o tempo esses mesmos eram os mais assíduos ali na igreja, sobretudo nos sermões que ele ia pregar durante a quaresma. Então, que se você dissesse... O São José, ele poderia, exatamente como o padre disse, ser um grande pregador nos maiores centros. Ele era de uma inteligência, desde pequeno, uma criança inteligentíssima, realmente de uma inteligência muito acima da média, um grande pregador, mas ele queria estar ao lado das pessoas mais simples, ele se compadecia com os pobres, com os mais necessitados, de uma paciência, de uma sabedoria inacreditáveis, escrevia muito, embora ele tenha optado pela pregação, mas surgiu, né, ele no convento, ele entrou no convento, no convento, na ordem dos capuchinhos, né, uma ramificação franciscana, ele entrou para essa ordem em 1572, né, e primeiro ano de provações e tal, e chegou o momento dele escolher contemplação ou pregação. Foi o grande dilema da vida dele, né? Contemplação ou pregação, e ele escolhe estar no meio das pessoas, pregando, indo para as aldeias, né? As aldeias mais pobres. E aí existem inúmeros relatos, inclusive no teto aqui tem uma cena, essa que ele sobre as águas, andando sobre as águas, era um povoado que ele tinha que pregar, mas houve uma enchente entre o rio Márcia e o outro rio, eu não me lembro, dois rios, uma enchente, transbordou tudo, ele não conseguia, as pessoas não conseguiam atravessar, ele precisava pregar, e simplesmente ele se atirou na água, e de pés enxutos ele atravessou, né, andou sobre as águas e foi até a aldeia, isso para assombro das pessoas. Então tem inúmeras passagens assim dele querendo chegar a esses povoados mais remotos, e ele ia. Henrique, você falava da questão do dilema dele da vida contemplativa. Embora eu estava vendo, ele conseguiu até associar bem isso, né? Ele, ao mesmo tempo que ele preferiu o caminho de ser um grande pregador missionário, ele não deixou, ele conseguiu associar essa vida contemplativa. E ele, em uma frase, ele disse o seguinte: quem ama a vida da contemplação tem um dever grave de sair ao mundo para pregar, especialmente quando as ideias do mundo são muito confusas e a iniquidade é abundante na terra. Interessante, porque
Um contemplativo é alguém que está com as forças da alma bem organizada, no mínimo se organizando para receber mais e mais graças ali de Deus na alma, no seu interior, no seu coração, e sentir ali, né, vamos dizer assim, no meio talvez de muitas tribulações, uma paz que vem de Deus. E o que ele está dizendo, aquele que contempla, tem essa experiência, ele precisa levar isso ao mundo, sobretudo o mundo confuso, o mundo longe de Deus. E é interessante isso, porque ele conseguiu ao mesmo tempo ser um grande contemplativo, né, a ponto de, nas suas meditações, vários fenômenos também aconteciam, não é isso? E se pudesse falar sobre esses fenômenos. Exatamente, uma dessas contemplações, ele entrou em êxtase, né? Êxtase em treve, está também retratado numa cena, ele em chamas, no canto dessa pintura da nave central, ele, em oração, em contemplação, ele simplesmente entrou em êxtase, e as pessoas que viram uma chama subindo por cima das árvores e correram para ver. Várias pessoas correram para ver o que era aquilo. Quando chegaram perto, essas chamas foram diminuindo até se apagar, e encontraram o São José de Leonissa com as mãos cruzadas no peito, né? Foi em um desses momentos de contemplação. São José de Leonissa escreveu muito, né? Ele andava com uns caderninhos, né, pequenininhos, papel era uma coisa rara, né? Então ele andava com os livrinhos, eu tive acesso a esses livrinhos que cabem na palma da mão. Hélio D'Agostino, que é a maior autoridade na vida de São José de Leonissa do mundo, estava à frente lá do santuário, agora está morando, se eu não me engano, em Roma, mas ele traduz, todo ano ele traduz um livro desse, ele edita um livro em latim, ele escrevia em latim, São José de Leonissa escrevia em latim, e ele traduz para o italiano. E um livro maravilhoso foi lançado há pouco tempo, Mariale, né, exatamente toda o seu pensamento, né, em cima, as suas contemplações em cima de Nossa Senhora. Quer dizer, ele andava com esses livrinhos, escrevia muito, embora ele pregador, mas ele tinha essa coisa que sempre levou, ele conseguiu conciliar. Ele andava com esses livrinhos, esses caderninhos amarrados no cordão, né, que tem aí a simbologia dos 3 nós, né, castidade, os capuchinhos têm, né, obediência, castidade e pobreza, os 3 nós. Enfim, ele conseguiu realmente conciliar essas. Agora, o senhor falou de festa, né? A gente está num período que estaria acontecendo a festa. Eu acho que é o único, eu não sei, eu não tenho conhecimento de outro santo que tenha 3 datas diferentes de festa. Isso é peculiar de São José de Leonissa. Quer dizer, porque aqui no Brasil acontece agora. Era antigamente, né, em fevereiro. 4 de fevereiro, a data da morte dele. Isso, que o dia do santo é dia 4 de fevereiro, é sempre o dia da morte. Esse ano nós fizemos missa e procissão de São José de Leonissa, dia 4, né? Ele, né, vamos dizer assim, diante de toda essa pandemia, a procissão dele nós antecipamos aqui, e graças a Deus nós conseguimos comemorar bem também, mesmo que agora nós estejamos restritos. Exato. Mas lá também tem comemorações distintas. Aqui acontece em maio, né, estaria acontecendo agora, nesse fim de semana, não é isso? Em maio, lá acontece dia 4 de fevereiro, geralmente as festas, né, dos santos são como é o dia que ele chega no céu, vamos dizer, que ele morre e é recebido, né, então se comemora o dia da morte. Mas também acontece a festa maior ainda, que é em setembro. A festa de São José de Leonissa, maior que acontece lá, é em setembro, em Leonessa. É o segundo fim de semana em setembro. Começa a novena dele, a primeira festa, em fevereiro. No dia 3 de fevereiro, eles fazem a vigília do corpo do São José, que está no altar, a urna, né, no altar do santuário. O corpo dele, ele foi embalsamado, né? Mas na época que ele morreu, eu vou voltar às festas, mas é porque surgiu essa coisa do corpo agora. Acho interessante, uma curiosidade. Na época quando ele morreu,
os maiorais lá não queriam queriam embalsamá-lo. E os religiosos, não, ele é santo, ele já era considerado santo. As pessoas sabiam que ele era um santo em vida, né? Já era considerado santo. Não vamos mexer, o corpo dele é incorrupto, não precisa embalsamar, mas as autoridades quiseram. Acaba que os capuchinhos, na hora que abriram o corpo para embalsamá-lo, os capuchinhos pegaram o coração dele, não deixaram mexer no coração, pegaram o coração e guardaram. Hoje o que acontece? O que não mexeram está intacto. O coração está intacto num relicário, né? Nunca colocaram produto nenhum, nada está lá intacto. E o corpo que mexeram, né? Que embalsamaram, não está normal, né? Ele foi muito né, chupado, parece, né? Mas está lá no corpo. Então eles fazem a vigília do corpo e no dia 4 existe a missa pela manhã e aí sai a imagem em procissão, vai até a praça principal do centro histórico de Leonessa e ali eles também saem com o coração dele no relicário e fazem a bênção, né, com esse relicário. Eu tive a felicidade de participar dessa procissão, dessa festa, né, por conta de uma exposição. Eu tive 2 vezes em Leonessa, né, a primeira em 2004, quando eu fui fazer um curso de escultura em mármore em Carrara. Terminei o curso, eu fui a Leonessa. Aí eu já tinha preparado aqui, levei um material farto das pinturas, né, fotografias e cartazes da festa, e lá eu tive com o D'Agostino. Então, aí eles descobriram, né, de fato, que tal cara, aqui o padroeiro, a São José Leonense, ficaram felizes e eles mandam publicações de lá e a gente mantém um certo contato. Enfim, aí eles me convidaram tempos depois para fazer, e foi em 2012, uma exposição de trabalhos lá. Então eu preparei cerca de 30 trabalhos em bico de pena com a guarda de nanquim e eles pagaram tudo, fizeram né, como eles dão valor não só ao padroeiro deles, mas, né, a maior figura da cidade, como também a arte, e esses desenhos ficaram lá. Quer dizer, foi uma compra, na verdade, eles compraram todo o trabalho e pagaram essa estada lá, quer dizer, eu e minha esposa, enfim, foi muito bacana conhecer um pouquinho mais, assim, participar da festa deles. Aí depois acontece a festa em setembro, essa eu não vi, mas aí eles disseram que é uma festa muito maior. É como se fosse a nossa festa agropecuária. Na verdade, é uma mistura, assim, os produtos típicos, mas com a procissão, o padroeiro. É a festa de São José de Leonissa, né? Essa exposição foi por conta dos 400 anos de morte dele. Ele morreu em 1612, né? Então, em 2012, foi 400 anos de morte, e aí foi feita essa festa com essa exposição desses trabalhos lá em Leonessa. Então, penso que a gente teria muita coisa para falar de São José de Leonessa, mas a respeito das pinturas e da história aqui de Talcara, gostaria que você explicasse também a parte de trás, né, o presbitério. Se poderia explicar a respeito das tribos indígenas da época, o Frei, se pudesse falar para nós também esse respeito. O lado direito aqui, né, os índios, os 4 os índios ali representando as 4 tribos indígenas, né? Coroados, botocudos, puris e coropós. São os índios que existiam na região, né? Do lado esquerdo, Frei Tomás, em 1827, né? Aí os índios, né? Botocudos, coropós, puris e coroados. Do lado esquerdo, o Frei Tomás, né, um capuchinho, também, missionário capuchinho, que chegou aqui no Brasil, ele chegou no Brasil no final do século XVIII, chegou aqui em 1794 ou 96, alguma coisa assim, acho que 96, né? Finalzinho já do século XVIII, ele chegou. Quando ele veio para cá,
quando ele veio em missão, ele tinha ficado em Lisboa por 2 anos, é um frei italiano, mas ele tinha ficado em Lisboa por 2 anos, ficou enfermo em Lisboa. De Lisboa ele veio para o Rio, para o Brasil, né, em 1796, chegou aqui. Do Rio ele foi em missão para Campos, veio em missão para Campos dos Goytacazes. De Campos dos Goytacazes ele foi para São Fidélis, e de São Fidélis ele ajudou a construir, inclusive, essa igreja maravilhosa de São Fidélis. Ele está enterrado lá no altar de São Fidélis. Ele ajudou a construir junto com Frei Ângelo Maria de Luca e o Frei Vitório de Cambiasca. Por isso o povoado ali, a cidadezinha de Cambiasca, por causa desse frei. São três frades italianos, capuchinhos, né? Agora, aqui mostra uma pintura, uma representação, a carta, isso é tirado realmente de um texto que ele escreveu, né? Um texto real. Eu imitei aqui a letra dele, né? É a letra dele, e de 1826, um ano antes dele morrer. 1827, um ano antes dele morrer. Aí ele fala de algumas questões aí dos índios e tal. Enfim, se ele veio para cá no final do século XVIII, né, 1796, essa imagem que nós temos aqui, que ele trouxe, não é do século XIX. Essa imagem em madeira é do final, vamos dizer, da segunda metade do século XVIII, porque o IPHAN está nos documentos do IPHAN. O IPHAN fez um mapeamento, né, das obras sacras do estado do Rio. Então eles estiveram aqui e dataram como século XIX. Não é século XIX, é século XVIII, porque se foi o Frei Tomás que trouxe, ele trouxe essa imagem. Inclusive ela veio em 1809, ela veio em procissão de São Fidélis para Itaocara. Essa imagem foi recebida aqui pelos moradores, né? O povoado já estava montado. O Frei Tomás não começou do nada, assim, de 1809, a fundação, né? O Dom Marcos de Noronha deu autorização para fundar, mas na verdade ele já estava aqui com os índios, já tinha passado por aqui antes até de montar o povoado, de trazer principalmente os coroados para cá, para acabar com a guerra entre, né, os conflitos que existiam entre coroados e puris em São Fidélis. Mas ele já tinha feito batizado aqui, rezado missa no seu altarzinho portátil várias vezes, construíram a igreja exatamente aqui nesse local, só que virado para a Serra da Bolívia. A igreja aqui era virada para lá, em pau a pique, cobertura de palha. Mais para frente eles montaram uma olaria, né, ele e os índios montaram uma olaria, construíram essa igreja, né, que foi modificada, enfim, mas a pedra fundamental, vamos dizer, feita pelo Frei Tomás e os índios. Agora, essa imagem, então, é uma imagem que tem mais importância histórica do que a gente imagina, né? Uma imagem que o Frei Tomás, graças ao Frei Tomás, quando de sua ordenação, o São José de Leonissa tinha 61 anos de canonizado, né? Por isso, então, nada mais justo do que um frei capuchinho, exatamente recente. Então ele tinha sido canonizado há pouco tempo. Então o Frei Tomás trouxe, e ele, né, sendo padroeiro. Enfim, tem muitas. Aí tem as simbologias, né, a marca na mão da imagem. Ele não é um estigma, não é um santo estigmatizado. Isso aí é em referência à pena do gancho, ao suplício que ele recebeu, mas que não, né, ele foi salvo milagrosamente, miraculosamente pelo um anjo, né, que o salvou desse gancho que está representado na pintura do altar, do teto, enfim. Mas agora, interessante, Padre Gilmar, Itaocara, além dele ser o padroeiro, a gente tem algumas peculiaridades assim. A Leonessa, a rua principal, né, do centro histórico, a rua do santuário, San Giuseppe, Corso San Giuseppe da Leonessa, né? Rua São José de Leonissa. E aqui nós temos a rua principal, que é essa rua que corta aqui,
é Rua São José, e era Rua São José de Leonissa. Em algum momento a gente perdeu esse Leonissa. Então aqui essa rua principal de Itaúcara não é o São José, é o São José, exatamente, não é o esposo de Maria, é o São José padroeiro de Itaúcara, né? Enfim, é uma coisa interessante da gente tocar. E de modo especial para os itaucarenses, né? Veja que nós temos um padroeiro exclusivo aqui no Brasil. Exatamente. Porque não existe uma outra paróquia que tem esse padroeiro. Eu estava olhando, parece, se eu não me engano, em Manaus, existe uma capela com São José de Leonissa como padroeiro, mas paróquia é só aqui em Itaúcara. Exatamente. E o que eu tenho visto, conhecendo mais a vida de São José de Leonissa, de fato, o que a gente tem aqui em português é somente um livro muito fininho, e tem muita coisa sobre essa parte que você falou, dos escritos dele a respeito de Nossa Senhora, a sua devoção filial a Nossa Senhora, que está sendo traduzido. Gostaria muito de ter em mãos outras pregações dele que tem, eu vi algum site que tem algumas fotografias desses livros. Nós temos muito pouco, mas do que eu tenho pesquisado, tenho lido, é um santo que tem um vigor muito grande, tem uma unção, tem um fervor, tem uma entrega, e isso de modo especial, queridos irmãos, naquilo que nós falamos, no meio dos mais pobres. Ele preferiu isso. E ele falava caridade, sempre caridade, né? A ponto de dizer que para o pobre, quando fosse dar alguma coisa, que a gente desse o melhor. Um dia alguém quis dar para ele algo melhor e ele não aceitou. Ele pediu que desse aquele que fosse mais necessitado. Para eles, o melhor. Porque talvez aqui more um aspecto da nossa fé que muitas vezes nós negligenciamos. Quando o Senhor nos chama à caridade, não nos chama somente a dar circunstancialmente ou o que sobra. Nós sempre falamos assim, para Deus o melhor. Mas Jesus, o Verbo de Deus que se encarnou, ele se identificou com o pobre. Ele disse: estive com fome e me destes de comer. Então, se você deu a alguém algo de comer, é isso que Jesus está dizendo, foi a mim que o fizestes. E aí nós entendemos muito bem isso de São José de Leonissa, para Deus o melhor. Quando fazemos a um pobre, a uma pessoa necessitada, nós não estamos somente fazendo uma obra temporal, vamos dizer assim, e social, uma dimensão da sociedade de um modo geral, mas também é um culto a Deus, não podemos esquecer isso, né? É um culto a Deus que a gente presta, quando a gente oferece, a gente está glorificando o nome de Deus com a caridade. Era isso que ele dizia, fazer o melhor também para o pobre. E eu penso que a gente estava conversando aqui, uma das ilustrações que, com a graça de Deus, nós pretendemos colocar aqui, é esta dimensão da evangelização e do cuidado material também em relação aos pobres. Preferia estar, como disse antes, né, entre as aldeias, nas cidades menores, pregando ali, levando a boa nova da salvação aos pobres, levando tanto o pão da palavra, como também o pão, né, o pão material. São José se alimentava muito diante do tabernáculo, diante do Santíssimo, e tinha uma grande devoção à Nossa Senhora e ao crucifixo. Veja que aqui o discurso a respeito dele a respeito dos pobres está intimamente ligado à fé dele, né? Então, essa é uma dimensão da fé cristã que nós não podemos colocar como um apêndice nosso. Faz parte da nossa identidade, né? A pensar no cuidado do pobre, naquele que está precisando. Hoje nós estamos vivendo esse período de
de pandemia, e eu tenho percebido como São José tem intercedido por nossa paróquia. Todas as incursões que nós temos feito com as imagens, cada dia mais, né, eu sinto isso, né? São José que multiplicava lá. A farinha pouca, que quando ele começava a fazer o pão, ela multiplicava, da mesma maneira eu tenho percebido aqui. Cada incursão que nós fazemos com a arrecadação de alimentos, tem vindo mais alimentos. Então São José tem intercedido por nós, e que nós possamos, de modo especial, glorificar a Deus com o seu jeito e com o seu exemplo no amor a Deus, através, de modo especial, a sua oração constante diante do Santíssimo, o seu amor à Virgem Maria e também a sua meditação diante do crucifixo. Exatamente. E essa multiplicação, a gente tem inúmeros, né? O São José Leonista deixou... existem inúmeros relatos. Eu li muita coisa do livro do processo de canonização do São José Leonista. Eu tive a felicidade, assim, a graça de ilustrar esse livro do Agostinho, né? E ali eu tive acesso a vários milagres que eu não conhecia. E existem inúmeros milagres, né, de multiplicação de alimento. Muita coisa. É riquíssimo o material, né, os milagres, os acontecimentos assim, quase que inacreditáveis de São José Leonista. E não é à toa que ele foi salvo milagrosamente por esse anjo. Ele precisava ainda fazer mais por aqui, mais pelos pobres. Ele, depois disso, da missão de Constantinopla, ele construiu hospitais, ele construiu armazéns de grãos, né, reunia lá os pobres que plantavam um pouquinho, e, enfim, ele fez caridade, muita caridade. Era um santo. E hoje eu vendo a imagem de São José Leonista saindo pelas ruas de Talcara, isso é motivo de imensa alegria, porque ele realmente ele queria estar no meio das pessoas. É isso. Ô Henrique, te agradeço imensamente. É bom ver você falar mais do que, não somente como artista, mas pela maneira de você dizer, né? Como um grande devoto mesmo, São José de Leonista. Gostei muito dessa seu testemunho quando você via a missa. E a imaginação da criança já tinha anjos no teto, né? Essa imagem aqui já existia na sua mente. E bendito seja Deus, portanto, pela sua arte, pelo seu trabalho, até sua pesquisa, né, a respeito de São José de Leonista. E aí o que eu deixo para você é que, mais e mais, você que é itaocarense, mas você também que não é, procure ter São José de Leonista como devoto, porque é um santo que com certeza, ser devoto de São José de Leonista, tê-lo como intercessor seu, porque é um santo que traz uma certeza da presença de Deus muito grande e que nós não estamos sós. Isso, de modo especial, pela sua própria vida. Em nenhum momento, só para terminar aqui, hoje eu lendo, as pessoas quando viam os alimentos se multiplicando, eles não sabiam como, né? O milagre acontece assim, não é? Quando o pão na farinha que ele pediu às irmãs para ir buscarem, e era um momento de muita pobreza geral, então elas ficaram até com receio de pedir, conseguiram pouca farinha. Quando elas amassavam, quando ele amassava aquela farinha, que era pouquinha, não daria, de repente começou a crescer. E alimentou aqueles pobres, e alimentou pobres e também ricos naquela cidade. E o interessante aqui é que, quando perguntavam o que aconteceu, ele estava tranquilo, calmo, sereno, e falava assim, demonstrando toda a serenidade, nenhum tipo de preocupação. Ele dizia: as canastras de Deus não têm fundo. Eu gosto muito desta frase dele: as canastras de Deus não têm fundo. É o que Jesus dizia. Para que tantas preocupações, né? O que nós precisamos é de uma conversão no coração. Isso nós precisamos, né? E Jesus dizia:
Veja os pássaros do céu, os lírios do campo, né? Se Deus lhes dá o alimento no tempo oportuno, tanto mais a nós que somos seus filhos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Henrique. Foi uma alegria mesmo estarmos aqui. Sim. Foi uma alegria estarmos aqui falando a respeito de São José de Leonícia, nesse período em que estaríamos aqui a todo vapor nos nossos trabalhos na festa. Então, te deixo a palavra para você encerrar essa nossa tarde. Eu só quero agradecer. É um prazer falar sobre São José de Leonícia. É um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho sobre a pintura, estar aqui ao lado de sua imagem, Frei Tomás, por quem eu tenho o maior carinho, né, nosso primeiro líder, nosso primeiro pároco de Talcara, Frei Tomás. Graças a Frei Tomás, nós temos São José de Leonícia. Obrigado. Vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São José de Leonícia, desça sobre todos vós, sobre as vossas casas, sobre todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.